Olá, queridos, tudo bem? Vamos para mais um dia da nossa mentoria Tesouros Eternos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Para começar, eu vou estar lendo o versículo 12 e 13 e depois eu vou ler os versículos restantes. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer assim: Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Vamos começar separando os assuntos, os temas principais que nós encontramos dentro desses versículos. É essencial quando você ler a palavra de Deus, você ler um versículo e todo o contexto envolvido e separar as palavras-chave, separar os temas, aquilo que o versículo ou o texto está primeiramente ensinando para nós, está falando conosco. E eu separei aqui 6 tópicos que nós encontramos dentro desses 2 versículos. Vamos lá, fazendo a identificação dos temas relacionados no texto. Nesse texto nós encontramos, primeiro, tem a aparição de um anjo. Esse assunto é chamado de angeologia, o estudo dos anjos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a angeologia. Primeiro assunto que nós encontramos aqui, o anjo Gabriel aparecendo, nós temos esse tema da angeologia. Depois, as formas de visões e experiências espirituais, fenomenologia da religião, que é a forma que Zacarias tem esse encontro. Existem formas de encontro com Deus, formas de visões, formas que Deus se manifesta através de dons, através de experiências. Isso tudo está dentro da fenomenologia da religião. O terceiro ponto é a reação de Zacarias. Ele sentiu medo, é a nossa dificuldade em lidar com a sensibilidade espiritual. O impacto emocional desta revelação, dessa experiência. Como nós devemos de agir? O quarto é a resposta de oração, pois o anjo fala com Zacarias que a oração deles foi ouvida. O quinto ponto é a nossa responsabilidade para o cumprimento da promessa. O anjo diz que Isabel iria gerar um filho, mas esse filho seria de formas naturais. Então teria a participação dos dois. Qual é a nossa responsabilidade dentro de uma promessa? E o sexto ponto é que ele dá um nome. Tem que ser o nome de João para esta criança. Aí nós vamos estudar a onomatologia e a onomástica dos nomes em hebraico. Você viu que eu deixei colorido o texto, o versículo, para separar cada parte dos versículos que eu separei esses temas. Eu, quando estudo a palavra de Deus, eu faço dessa forma. A minha Bíblia Sagrada, ela está totalmente pintada, porque eu pinto cada parte dos versículos, escrevo depois numa agenda o versículo que eu estou estudando, pinto novamente para gravar bem na mente, dividir bem na mente, deixar gravado e organizado na minha mente um mapa mental do que é o tópico principal daquilo que eu vou falar, daquilo que Deus está falando comigo. E depois eu passo a limpo, muitas vezes ainda no tablet, quando eu vou pregar. Então é dessa forma que eu estudo a palavra de Deus. Fora o tempo que eu fico meditando, porque eu fico pensando como que foi na época, como que Zacarias se sentiu, qual a experiência de Isabel, que idade eles tinham, qual que era a realidade que eles viviam. Eu fico imaginando a cena. Quando você vai meditar na palavra de Deus, você precisa identificar o que cada personagem está vivendo emocionalmente, o que cada personagem está fazendo, como era a vida deles naquele tempo. Assim, dessa forma, você vai ter revelações profundas, pois tem muitas coisas que nós nos enganamos, porque nós lemos e é uma verdade aquilo que nós lemos, mas às vezes não é verdade o que nós entendemos. A Bíblia é um livro que precisa ser lido e entendido com o espírito correto.
Note que até o diabo usou a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar Jesus. Ele não estava mentindo quando ele falou os versículos, citou textos bíblicos. Está lá os textos bíblicos na Torá. O que ele estava mentindo é acerca do espírito daquilo que foi falado. Quer dizer, a intenção. Pergunte-se sempre, qual a intenção de Deus com isso aqui? O que Deus quer me ensinar através desse texto? O que Deus quer falar comigo? O que Deus está revelando sobre ele nessa história aqui? Quem é Deus? Aonde ele está? O que ele está fazendo e por que ele está fazendo? Isso é um método socrático, você ficar perguntando para o texto, e assim o texto e o Espírito Santo vão te dando respostas e você vai crescendo na revelação bíblica. Vamos começar com a angeologia. O estudo dos anjos. O que é a angeologia? É a parte do estudo da Bíblia que ensina sobre os anjos, quem eles são, o que fazem e qual o seu papel no plano de Deus. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servi-lo e cumprir o seu propósito. A criação e a natureza dos anjos, criados por Deus, nós vamos ver em Colossenses 1,16. São seres espirituais, nós vamos ver em Hebreus 1,14. Não se casam e não morrem. Lucas 20,36. Por que serão iguais os anjos? O que está acontecendo aqui? Que eles não se casam e não morrem. Por que eu vou frisar nesse ponto? Porque há teólogos e há estudos, você de repente vai ver pregadores dizendo que lá em Gênesis capítulo 6, os anjos tiveram relação com as mulheres aqui na terra e por isso nasceram os gigantes. É a teoria da onde veio os gigantes, que nem Golias. Da onde nasceram esses gigantes, como se formaram os gigantes. Então tem teólogos que entendem, se não me falha a memória, eu não quero mentir, mas o primeiro comentário bíblico acerca desse tema, nós acho que vamos encontrar na Bíblia Deike. É uma Bíblia com um comentário, e esse comentário é o entendimento que os filhos de Deus, quando fala lá, tiveram relações com os filhos dos homens, está falando de que os anjos desceram do céu e coabitaram com as mulheres. Eu não concordo com esta visão, porque Jesus está dizendo aqui, quando perguntaram para eles, os mestres da lei, fizeram um questionamento, dizendo assim, um homem, ele teve várias mulheres, a primeira morreu, a segunda morreu, e a terceira, ele morreu junto com a mulher. Com quem que ele vai ser casado depois da ressurreição? Fizeram esse questionamento para Jesus. Jesus diz, ora, vocês não sabem que os anjos não se casam? Eles não morrem, não se casam? Lá eles serão como os anjos, vocês serão como os anjos. Não vai haver esse desejo sexual depois da vinda de Cristo, para aqueles que têm um corpo transformado. O único amor que vai haver é o amor de Deus, o amor puro, o amor verdadeiro. Esse amor que vai estar na nossa natureza transformada. Então, como Jesus fala que os anjos não se dão em casamento, eu entendo que não pode ser a interpretação do texto de Gênesis, porque contrariaria a palavra de Jesus, e a Bíblia ela não pode ter contradições. Quando algo parece que está se contradizendo, é porque está faltando entendimento, está faltando uma revelação. Esconde uma revelação ali no meio. Então eu entendo que lá em Gênesis capítulo 6, quando se fala sobre os filhos de Deus tiveram relação com os filhos dos homens, e isso levou à depravação da terra, está falando dos outros filhos que Adão e Eva tiveram no jardim, que agora estavam tendo relação com os outros daqui de fora, que não estavam no jardim, porque o mundo, depois que Adão e Eva saiu de lá, já continuou, e com isso acabou completamente a linhagem do jardim. Eu entendo dessa forma, que também é uma raiz de entendimento que o povo judeu tem. Continuando. A organização dos anjos. A Bíblia mostra que há hierarquia e funções diferentes entre os anjos. Arcanjo, o único arcanjo que aparece na Bíblia é Miguel, Judas, versículo 9. Judas 9 é versículo, porque Judas só tem um capítulo. Judas 9, versículo 9 vai falar que é um anjo guerreiro e protetor do povo de Deus, especialmente da nação de Israel. É o anjo protetor de Israel.
Não existe outra referência de arcanjo, por exemplo, existem filosofias e outras religiões que vão falar de Rafael, entendeu? Ou Quemuel, eu não me lembro bem agora aqui os outros nomes, mas não existe. Vai ter vídeo no YouTube falando de outros arcanjos, isso tudo é esoterismo ou da cabala, que é o lado místico do judeu, mas não é bíblico. Bíblico, o único nome que aparece é Miguel, o anjo guardião de Israel, né, o guerreiro de Deus. Querubins, guardiões da santidade de Deus, Gênesis 3, 24 e Êxodo 25, 18, 20. Lá em Gênesis nós vamos ver os querubins protegendo agora a entrada do jardim do Éden. Não teria como o homem voltar para aquele lugar que Deus fez para eles se encontrarem. O jardim do Éden era um lugar na terra para um encontro divino com o homem. O homem poderia andar por toda a terra. Às vezes as pessoas acham que o mundo era o jardim. Não. O jardim do Éden, a Bíblia diz em Gênesis, foi plantado um jardim no Éden. Então era um lugar onde havia esse jardim, onde Deus se encontrava com o homem. Mas o homem vagava pela terra inteira, poderia vagar pela terra inteira. Não é que o mundo era o Éden. Entenda bem isso. Quando o homem peca, o homem perde o direito de ir até aquele lugar de encontro com Deus que todos os dias havia. O homem não perde Deus, ele perde o privilégio, tá bom? E daí os querubins ficam lá com uma espada de fogo, guardando aquele lugar. Querubins são os responsáveis pelo controle de qualidade do céu, a santificação. Os querubins estão na Arca da Aliança também, protegendo o lugar onde era derramado o sangue do Cordeiro, dentro da arca, que era um quadrado, uma caixa quadrada, tem aqueles querubins com as asas, os anjos com as asas, feito a ouro, que representava a proteção daquilo que é santo, representam o temor ao Senhor. O querubim é responsável por isso. Serafins são os anjos que ardem em fogo, anjos que adoram a Deus continuamente, que nós vamos ver em Isaías 6, 1, 3. Serafins são aqueles que ficam adorando a Deus no seu templo lá no céu, por eles estarem perto de Deus e adorando em todo o tempo, eles são os que ardem em fogo, serafins. Anjos mensageiros, é o que acontece aqui. Gabriel, ele é um anjo que está trazendo um recado do céu, tanto para Zacarias, quanto logo 6 meses depois para Maria. Ele é o recadeiro, aquele que entrega as mensagens de Deus aqui na terra. E ele vem também para Daniel, lá na Babilônia. Nós vamos ver Gabriel aparecendo como o garoto de recados, o queridinho garoto de recados do nosso Deus. O trabalho dos anjos. Os anjos têm várias funções na Bíblia. Eu separei vários versículos e eu quero que você leia durante a semana esses versículos para que você se aprofunde naquilo que eu estou falando e entendam biblicamente aquilo que eu estou dizendo. Adoram e servem a Deus, Salmos 148, 2. Entregam mensagem divina, Lucas 1, 26, 38. Protegem e guardam os filhos de Deus, Salmos 91, 11. Combatem as forças do mal, Daniel 10, 13. Em Apocalipse 12, 7, servem aos herdeiros da salvação, Hebreus 1, 14. A queda de alguns anjos, nem todos os anjos permaneceram fiéis. O próprio Satanás, o Lúcifer, ele é um anjo caído. E nós vamos ver isso em Ezequiel 28, 14, 13 e Isaías 14, 12, 15. Assim como o Satanás, uma terça parte dos anjos também caiu juntamente com ele. Eles vieram, se rebelaram contra Deus. Uma terça parte, entende-se que de 10, 3 se rebelaram. Qual que é a porcentagem, então? Cerca de 2 anjos para cada demônio. Por isso, nós temos que crer sempre no lado positivo do poder de Deus. Porque há mais anjos do que demônio, o poder de Deus é maior. Então, o teu foco sempre tem que ser em crescer em fé, no conhecimento divino e não no conhecimento do mal. É interessante até às vezes ter uma revelação de como o inimigo trabalha, tudo bem,
mas não pode ser o foco da sua vida ficar estudando o inimigo. O foco é conhecer a Deus, ter uma revelação divina de como Deus é e como Deus trabalha. Continuando, os anjos e o crente. Os anjos não devem ser adorados. Apocalipse 22, 8, 9, eles trabalham a serviço de Deus. Em favor dos crentes, o crente deve ter discernimento espiritual, que nem toda manifestação sobrenatural vem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Esse texto está falando que o diabo é capaz de se transformar em anjo de luz. Nós vemos muito isso acontecer na história. Pessoas que dizem ter visões de santas, por exemplo, não é que aparece uma santa para eles. São demônios que se manifestam de forma espiritual, parecendo ser uma santa, e por isso levam essas pessoas à idolatria, falam mentiras, enganos e fazem as pessoas acreditar nisto. Então tenham muito cuidado e discernimento com aquilo, com as visões espirituais, com aquilo que aparece na nossa mente, que nós vamos estar estudando mais tarde. Eles trabalham a serviço do crente. Tem muitos que acreditam que podem dar ordem aos anjos. Eu já vi muitos pregadores que, quando pregam, eles acabam dando ordem a anjos, dizendo assim, anjo faz isso, anjo faz aquilo. Eu não acredito que foi dada autoridade para nós ficarmos dando ordem a anjos. Nós devemos de fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, nós temos autoridade. Se você está fazendo aquilo que Deus mandou fazer, automaticamente você vai ter autoridade espiritual. Tendo autoridade, os anjos vão estar trabalhando em comum acordo com aquilo que você está fazendo. Eles vão ser seus ajudadores enviados por Deus para cooperar na obra de Deus. Assim como eles e nós somos colaboradores de Deus, ministros de Deus. Então eles não podem ser adorados porque, assim como nós, eles são servos, e nós também não podemos nos exaltar. Eu acho arrogância você achar que pode ficar mandando anjo. E eu acho que eles não obedecem mesmo, porque eles só respeitam a autoridade. E não há autoridade maior do que a de Deus, a suprema do Senhor. Então eles ouvem recados de Deus e cumprem aquilo. Eles não se movem por sentimento. Nós vamos ver que lá, Davi, quando fez o censo, os anjos vieram e começaram a dizimar uma parte do povo. Davi começa a chorar, se desesperar. Então Davi entende que tem que fazer um sacrifício para que pare a matança. Vê que eles não se movem por sentimento, eles respeitam autoridade, ordem. Recebeu a ordem, ordem dada é serviço cumprido, missão cumprida. Eles não se envolvem emocionalmente com aquilo que tem que fazer. Quando Sodoma e Gomorra é sentenciado, os anjos vêm e destroem aquela cidade tinha criança, aquela cidade, eles não se envolvem emocionalmente, eles simplesmente obedecem. Eles cumprem as ordens do Senhor. O destino final dos anjos: os anjos fiéis continuarão servindo e adorando a Deus por toda a eternidade, Apocalipse 5, 11, 12, e os anjos caídos serão julgados e lançados no fogo. Então nós vamos ajudar a julgar os anjos, aqueles que vão reinar com Cristo. Todo crente fiel que reinar com Cristo. Paulo disse assim, quando estavam com problemas em Coríntio, entre o povo, discussões e debates e brigas judiciais, ele diz assim, olha, isso é uma vergonha. Vocês cristãos não conseguem resolver os problemas de vocês, têm que ir para a justiça comum aqui da terra, vocês vão ter que julgar os anjos, vocês não têm capacidade nem de julgar dentro da igreja os problemas de vocês, tem que recorrer ao mundo, vocês não sabem que vão julgar os anjos? Paulo afirmou então que vai chegar o dia que nós vamos ter que julgar esses anjos caídos. Aqueles que vão reinar com Cristo vão ter autoridade para julgar. Agora vamos estudar a fenomenologia, o estudo das experiências espirituais. Zacarias, ele viu Gabriel. Existem 3 tipos de visões. Visões com os olhos naturais, que é o que está acontecendo nesse texto, uma teofania, porque os anjos eles não têm um corpo físico, mas podem se manifestar com o corpo físico através de uma teofania. Foi o que aconteceu com Jacó, quando ele luta com o anjo, tanto que o anjo fere a coxa dele, e ele começa a andar de uma forma diferente porque foi ferido pelo anjo, como nesse texto.
Então nós estamos tendo uma teofania, que é a aparição de um anjo em forma humana. Nós vamos ver isso também, se não me falha a memória, em Hebreus, quando fala não esquecer da hospitalidade, porque através dela muitos hospedaram anjos sem saber. Se hospedaram sem saber é porque eles vieram em forma humana, ou forma natural. Então existe visões com os olhos naturais, visões em arrebatamento de espírito, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, Apocalipse 4:2, Ezequiel 3:12 e Ezequiel 8:3. O que é o arrebatamento de espírito? É quando eu saio do meu corpo. Vamos usar um termo aqui do misticismo, como uma viagem astral, minha alma sai do corpo. Eu me vejo em forma humana, mas só em espírito. Isso é um arrebatamento de espírito, que pode ser tanto uma experiência fora do corpo, como ir para um lugar em espírito e ter uma visão. As visões podem ser também na mente, também chamado de imaginação santificada, ou através de sonhos na madrugada. Daniel 7:1, Atos 10:10, nós vamos ver esta forma de manifestação também do Senhor. Quando nós temos uma vida constante de oração, a mente está santificada, Deus pode, através do seu Espírito, dar para nós visões na nossa imaginação. É o método mais sutil e mais usado por Deus, mas é o mais sutil e precisa muito discernimento. Por isso que todo dom ele tem que ser aperfeiçoado. Não existe, o dom de Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Nós somos seres emocionais que o pecado é abundante em nós e que pela graça nós somos libertos, mas ainda assim nós temos um coração que pende ao erro, à interpretação errada das coisas. Então nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Sendo dependente do Espírito Santo, muitas vezes, por desconexão, nós podemos errar. Então, pode acontecer, e acontece muito, de você ter um pressentimento, tipo uma imaginação de algo acontecendo e aquilo acontecer. Isso é o quê? Uma revelação de Deus através da imaginação e através dos sonhos. Vale ressaltar ainda que, por exemplo, os sonhos ou as visões podem ser literais, como no texto aqui, ele está dizendo o que vai acontecer, não precisa de interpretação, como pode ser figurado. Muitas vezes nós temos visões, como Jeremias teve, da vara de amendoeira, como Ezequiel teve várias visões que precisavam de interpretação, como Daniel teve as visões na Babilônia, precisou de um anjo trazer uma interpretação para ele, porque era figurado, eram figuras, teve visões, tipo a pessoa que tem uma visão de uma figura, de um cavalo, de uma visão de uma cobra, isso tudo são coisas que precisam interpretação e sabedoria de Deus. Existem mensagens que são sentenças dadas por Deus, não tem o que fazer, é aquilo, e existem mensagens que são condicionais, condicionais à nossa reação, condicionais ao nosso arrependimento, são condicionadas à atitude que nós vamos tomar após a revelação. A reação de Zacarias. Agora nós vamos ver que Zacarias, a Bíblia diz que ele ficou com medo, apavorado com essa visão. É necessário ter sensibilidade e discernimento. Quando nós começamos a ter experiências com Deus, experiências no mundo espiritual, a nossa sensibilidade nasce, a sensibilidade espiritual é dada por Deus, isso é uma dádiva. Então não importa se as tuas experiências são boas ou são ruins, é uma dádiva ter a sensibilidade com o mundo espiritual. Por exemplo, no meu caso, as minhas primeiras experiências não foram boas. Eu era perturbado por demônios de noite, eu não dormia, mas era uma sensibilidade, é uma sensibilidade. Então não pode haver esse medo, esse pânico de você nunca mais querer ter, porque tudo que acontece tem um propósito. Se Deus permite você sentir e ter uma experiência com um demônio, é porque é para você crescer espiritualmente, é para você repreender, para você vencer na fé, para você ser usado em libertação.
tudo tem um propósito. Nós vamos ver que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde o diabo ia tentá-lo. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus a ter esse encontro com o maligno. Então, até os encontros com o maligno é uma permissão de Deus para nós aprendermos algo. Então, não rejeite a sensibilidade, mas busque aprender como lidar com essa sensibilidade. Também é necessário clamar e pedir discernimento. Há um dom, em 1 Coríntios 12:10, um dom do Espírito Santo, que nós vamos ver que é o discernimento de espírito, que nos dá a sabedoria para discernir se é um espírito bom, se é um espírito mau, a mensagem que está trazendo, se o que uma pessoa fala é verdade, é mentira. Tudo isso vem do discernimento de espírito, onde você discerne não só os espíritos, mas também a intenção do coração. Nós vemos nesse texto também que o anjo diz que ouviu a oração de Zacarias e Isabel foi ouvida. Nós temos uma resposta de oração. A oração é mais do que uma disciplina, é fonte de intimidade e relacionamento. É mais do que ouvir uma ouvidoria de pedidos. É fonte de revelação da vontade de Deus. E aí eu deixei um texto aqui, você pode fazer leitura para você entender um pouco mais sobre a oração. A responsabilidade no cumprimento da promessa. O anjo diz para eles que a Isabel ia ter um filho. Esse filho vem de formas naturais. Se eles não têm relação sexual, mesmo estando na velhice, não nasce filho. Esse é o tipo de revelação que ela é condicionada à atitude das pessoas. Eles têm que, pela fé agora, acreditar nisto e terem a relação. Mas o que nós podemos aprender mais nesse texto, nessa frase? O que mais nós podemos entender? Olha só, pela revelação do Espírito você ainda pode entender que toda relação de união de propósito, de unidade, de intimidade gera milagres. O sobrenatural, o impossível começa a ser gerado quando pessoas se unem num propósito em unidade e intimidade. Olha só essa revelação desta frase. Vamos continuar agora na parte do nome João. Por que será que ele dá um nome? Ele diz assim, olha, essa criança tem que ter o nome de João. Existe um estudo do povo judeu sobre onomatologia e onomástica. É o estudo dos nomes. Cada nome em hebraico carrega um significado. Por exemplo, o nome de um filho para um judeu é uma profecia sobre aquilo que ele vai fazer ou aquilo que o pai deseja que ele faça. Quando um pai, quando uma mãe, eles vão ter um filho, eles oram a Deus e profetizam através do nome. Todo nome carrega um significado. Todo nome próprio de lugar carrega uma história, um significado do que aconteceu. Por isso, isso é o estudo da onomatologia, que se divide em 3 pontos. O estudo antropônimo, que é o nome de pessoas, antro vem do homem. O estudo topônimo, que é o estudo de lugares. E em terceiro, o estudo teônimo, que é o estudo dos nomes de Deus, dos deuses gregos. Esse estudo é chamado de teônimo. Tel é Deus em grego, por isso teônimo. Topônimo, topos é lugar em grego, estudo do nome de lugares. Na cultura judaica, os nomes eram uma forma de profetizar sobre a vida de um filho, ou sinalizar algo que aconteceu em um lugar e revelar algo que é da natureza divina. Daí eu separei alguns exemplos aqui. Zacarias significa o Senhor recordou. Isabel significa Deus é o meu juramento ou promessa de Deus. João significa o Senhor concedeu graça, o Senhor é gracioso. Gabriel significa homem de Deus ou guerreiro de Deus. Olha o paralelo. Nós estamos vendo a história de um homem que depois de muito tempo Deus está cumprindo uma promessa, um homem e uma mulher que depois de muito tempo terem orado, Deus está trazendo a resposta da oração.
o nome de Zacarias é o quê? O Senhor recordou. O nome de Isabel é o quê? Promessa de Deus. Então, você vê que tudo tem significado. E João o Senhor é gracioso, porque ele vem dar o prenúncio da vinda de Jesus e o tempo da graça. Ele é o último profeta anunciando a vinda de Cristo. Por isso ele é chamado, a Bíblia diz que a lei e os profetas vão até João. Está falando de profetizar esta vinda de Cristo, esta vinda do Messias. Agora o Messias veio. Nós profetizamos para edificar a igreja sobre a segunda vinda de Cristo. O último profeta daquele tempo não quer dizer que acabou os profetas. Existem os profetas ainda. O que quer dizer que acabou aquela aliança. Ele é o último profeta daquele estilo, daquele jeito, naquela aliança. Agora Jesus veio, mudou a configuração do ministério profético. O nome de lugares: Betel, casa de Deus. Motivo: Jacó teve um sonho com a escada do céu e reconhece a presença de Deus em Gênesis 28, 18 e 19. Jacó tem um encontro com Deus, ele tem a visão da escada, anjos subindo e descendo naquela escada, e ele coloca o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. Tudo tem um significado, tudo tem um motivo. Peniel, face de Deus. O motivo foi porque Jacó lutou com o anjo naquele lugar. Ele disse: eu vi Deus aqui face a face, eu vi algo divino. Então colocou o nome daquele lugar de Peniel. Betesda, casa de misericórdia. O motivo era associado às curas no tanque de Jerusalém, aonde um anjo descia de tempo em tempo e as pessoas eram curadas. Para os nomes de Deus, você vai ver um PDF à parte com 25 nomes de Deus. Entenda que cada nome de Deus revela um pouco da sua natureza, daquilo que ele faz e daquilo que ele é. Jeová Jireh, quando Abraão se encontra com Deus no monte, antes de sacrificar seu filho, um anjo aparece e diz: não faça isso. E aí ele mostra para Abraão um cordeiro, um cabrito que estava lá no monte preparado para o sacrifício. Então Abraão diz: Deus é o meu provedor, ele proveu o sacrifício. Aí vem o nome Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, que vem desse encontro do homem com Deus e daquilo que Deus fez, ele proveu. Então ele é provedor, isso faz parte da sua natureza. Dessa forma que eu te falei agora, você interprete cada nome de Deus que está no outro PDF. Vamos agora para Lucas, capítulo 1, versículo 14 e 17. Agindo da mesma forma, eu pintei, deixei destacado cada frase, cada parte dos versículos que vai trazer uma revelação. Versículo 14, vamos lá. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Vamos agora fazer o mesmo exercício de achar os temas envolvidos nesse texto, onde temos 3 versículos. Qual que é os assuntos aqui que estão relacionados? Primeiro, ele está falando que um filho vai ser motivo de alegria. Isso é um tema. Segundo, o que significa ser grande para Deus? Que o anjo diz assim: ele será grande. Então, qual que é o significado de grandeza para Deus? Vamos encontrar. Por que ele não poderia beber vinho? Por que tem essa especificação? Ele não pode beber vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. O que isso aqui significa? Por que está especificado que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre? Levará muitos ao arrependimento. O que significa ir no espírito de Elias? O que significa voltar os corações dos pais aos seus filhos?
E o que significa deixar um povo preparado para o Senhor? Separei 8 temas para nós agora estudarmos e encerrarmos nossa mentoria de hoje. Primeiro, qual o propósito de um filho? Um filho é uma bênção do Senhor, algo entregue por Deus que nos forma como pai. Nós conhecemos o lado divino de Deus, pai, quando somos pais. Eu poderia entender de conhecimento, de ler, mas na prática, só depois do nascimento da Milena, eu me tornei um pai. Eu entendo a responsabilidade de um pai. Uma mãe, ela só pode ser mãe por experiência, não tem como ser mãe só por estudar. Você não se forma mãe estudando, você se forma uma mãe tendo um filho. Então, é algo divino, porque nós temos a oportunidade de parecer com Deus como pai quando nós temos um filho. E a mãe de se parecer com o Espírito Santo. É algo, um chamado, uma responsabilidade, uma revelação divina. O que mais me ensinou sobre amor foi a paternidade. O que mais me ensinou sobre perdão, sobre paciência, como entender a fraqueza com amor, como o amor supera tudo isso, foi a paternidade. São infinitas lições que Deus me dá diariamente, semanalmente, através da minha filha, porque eu nunca seria um pai sem ter ela. Então Deus está me dando a oportunidade de ser parecido com Ele, de ter a responsabilidade de um pai, né? O que o texto está dizendo também? Que o filho será motivo de alegria. Isso aqui, grava no teu coração, você que é pai, você que é mãe. Um filho é motivo de alegria. O teu filho tem que crescer sabendo que ele é motivo de alegria. Muitos pais pecam e falham nesse sentido. Estão cansados do trabalho, o filho chega, ele já diz, já ralha o filho, já tá. A pessoa entra dentro de casa, faz a pessoa se sentir que é um incômodo, que está atrapalhando ali. A pessoa tem pais que fazem questão de fazer o filho entender que ele é um peso, que parece que ele só tinha uma vida e aproveitava a vida antes de ter um filho. E isso é muito errado, porque você está marcando negativamente e traumatizando o teu filho. A Bíblia está dizendo que ele tem que ser motivo de alegria, ele tem que crescer com esta certeza que ele é um motivo de alegria, de festa, de celebração. Todas as vezes que nós deixamos a Milena na creche, nós deixamos enchendo ela de beijo, e quando nós pegamos de tarde ela, nós marcamos o coração dela e celebramos a vinda dela. Eu corro, eu largo tudo para dar um abraço, para dar um cheiro nela, digo para ela, filha, como eu estava com saudade. Ela cresce saudável emocionalmente porque nós marcamos o coraçãozinho dela com a mensagem: você é muito importante para nós. Você é um motivo de alegria e a tua presença sempre será um motivo de alegria, nunca será um estorvo. Quando você marca isso no coração de um filho, ele cresce confiando e alegre na presença, na sua presença. Depois, se você não faz isso, ele vai querer sair de perto de você. Marque seu filho, seus filhos com a alegria da presença. O que é sinônimo de grandeza para Deus? Sucesso para Deus é diferente de sucesso para os homens. Para os homens, sucesso tem a ver com conquistar dinheiro, fama, poder. Para Deus tem a ver com uma vida entregue ao propósito divino. É curioso ver nossa preocupação com os filhos, se eles vão estudar, que faculdade vão fazer, o seu trabalho. Mas a direção que Gabriel dá é que os pais cuidem e ensinem o caminho da salvação e o ministério de João. Olha só, muitas vezes nós como pais estamos preocupados com a melhor escola, e é bom ter a melhor escola, não estou dizendo que isso é errado, mas não pode ser prioridade. Prioridade é o quê? Marcar os nossos filhos espiritualmente. Transmitir um legado espiritual. Não importa se ele vai ser um médico, um prefeito, presidente, ou o que ele vai trabalhar, se ele vai ser um pedreiro ou pintor. Se ele não tiver Deus na vida, ele não vai cumprir um propósito. E isso vai ter um peso de eternidade. E muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que o filho vai ser só aqui na terra, com as coisas passageiras. E isso é muito perigoso.
Preocupe-se e gaste tempo em marcar teu filho espiritualmente. Você é o exemplo, eu sou o exemplo aqui em casa. Se eu não for o sacerdote do meu lar, se a minha filha não vê que o pai ama orar, ama louvar, que o pai ama a Deus, que Jesus é o centro desta casa, né? Não adianta eu querer cobrar dela que ela tenha um encontro com Deus. Pais são o caminho para levar filhos a terem um encontro com Deus. Eles não têm consciência, eles precisam de alguém que conduza eles. E nós, como pais, somos esses responsáveis por conduzir. Grandeza para Deus é uma vida entregue ao seu propósito, uma vida entregue à sua vontade. Vamos seguir aqui. Por que ele não poderia tomar vinho? O João Batista não podia tomar vinho porque ele foi consagrado como nazireu vitalício a Deus. As regras do voto do nazireado, descritas no livro de Números, capítulo 6, versículo 2 ao 6, exigiam a abstinência total de vinho e qualquer outra bebida forte. As principais razões desse voto eram mandamento divino, você pode ler no PDF, consagração especial, pureza e santidade. Portanto, a restrição alimentar de João Batista não era uma escolha pessoal, mas sim parte de um voto sagrado e vitalício determinado por Deus antes mesmo do seu nascimento para que ele cumprisse sua missão como profeta e precursor de Jesus. Eu quero fazer um adendo aqui, só para desmanchar um conceito muito religioso que as pessoas têm quanto à bebida. Se o anjo tem que dizer que ele não pode tomar vinho, é porque era cultura deles tomar vinho e bebida fermentada. O povo de Israel tomava muito vinho, muita bebida. Tanto que Paulo, quando escreve as cartas para consagrar os obreiros, ele tem que avisar, consagre os diáconos que não sejam dados a muito vinho. Porque até na ceia, o Paulo repreende dizendo assim, olha, os ricos chegam, comem, ceiam, estão embriagados e os pobres não comeram nada ainda. Beber era algo natural naquele tempo. Culturalmente hoje não é. E eu não estou defendendo ou dizendo que para você beber, você que não bebe ou que veio do mundo assim como eu e tinha problema com bebida, mas eu estou dizendo que você não pode ser religioso de achar que isso é um pecado, de achar que é um pecado grave. Embriagar-se é um pecado, mas beber você não pode dizer que é pecado porque não é pecado. Então, você precisa compreender isso para desmanchar um conceito religioso, porque às vezes parece que a pessoa está bebendo, é o final do mundo, está tomando socialmente, é um pecador imundo. Mas não, o povo naquela época bebia e bebia bastante. Então assim, compreenda isso, há uma diferença de leis e exigências para quem quer ser um obreiro, quem aspira ao reino de Deus e quer trabalhar na obra, e para aqueles que querem só pela fé uma salvação. Há uma diferença nesses dois sentidos. Paulo, quando vai no Concílio de Jerusalém ver o que as pessoas que estão se convertendo têm que se abster, foi dito que eles têm que deixar a idolatria, os problemas com a sexualidade e o sexo, e o sangue. Não era para comer comida com sangue vivo. Fora isso, não era para eles transferir a cultura judaica para os gentios. Nós somos gentios. Então o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, está bem certinho aquilo que foi decidido pelos primeiros apóstolos. Agora, nós temos que se conhecer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não boto uma gota de álcool. Eu tenho pastores amigos meus que tomam taça de vinho. Eu não tomo, porque eu tive problema com droga, eu tive problema com álcool. Agora, eu vou me colocar à prova porque eu sei que biblicamente dá para fazer? Claro que não. Então, assim, é bom senso e responsabilidade diante de Deus, temor diante de Deus. Aquilo que hoje eu carrego é muito valioso para mim jogar fora pelo desejo de tomar uma taça de vinho e de repente me cair na tentação de tomar mais. Por que eu vou arriscar perder tudo que Deus me deu hoje, tudo que eu carrego, a graça de Deus, a unção de Deus, por causa de uma bobagem? Então isso tem mais a ver com um senso de responsabilidade do que com pecado. Por isso que você tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas julgam de forma rígida quem bebe
e elas não julgam o fofoqueiro, não julgam o que não paga a conta, não julga quem mente, não julga quem engana. Então, assim, todo mundo pode participar da ceia, todo mundo pode sentar e tomar lá, mesmo que seja irado, que não perdoe. Agora, se beber, não pode. Aí é um pecado muito grave. Vê que isso é um dogma da igreja, isso não é lei, isso não é bíblico, isso é dogma. É quando eu faço uma lista dos pecados que eu acho que é muito grave, mas que às vezes não estão nem na Bíblia, e eu transfiro isso como uma regra de fé. Então, assim, é que nem os usos e costumes. Não é lei, não é uma regra que possa impedir alguém de congregar a roupa que a pessoa usa, tá? Então, entenda dessa forma. Qual a idade ideal para ser cheio do Espírito? A Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito antes do seu nascimento. Isso fala de nós não perdermos tempo, acreditar que o Espírito Santo quer encher nossos filhos desde a tenra idade. Se o Espírito Santo veio no ventre de Isabel, enchendo João Batista, por que nós somos tardios em levar os nossos filhos ao encontro com Deus? Por que nós sempre achamos que eles são criança demais para as coisas de Deus? Então, creia e leve teus filhos a ter um encontro com o Senhor o quanto antes. A Bíblia diz que ele levaria o povo ao arrependimento. Arrependimento é um tema que significa a palavra em grego metanoia, uma mudança de mentalidade e atitude. Então ele seria responsável por pregar uma palavra que levaria as pessoas a entender que estavam fazendo aquilo que era errado e mudar sua atitude. É engraçado, não digo engraçado, mas curioso, arrependimento só haveria se João fosse pregar. É necessário que nós venhamos a pregar o evangelho para dar oportunidade de arrependimento. Não tem tanto a ver com o resultado, nós não somos responsáveis pelo resultado. Quem dá o crescimento é Deus, quem convence é o Espírito Santo, mas nós somos responsáveis por pregar. Como conhecerão a verdade se não pregarem para eles? Como vão ter fé se não há quem pregue a palavra? A tua responsabilidade e a minha é de pregar a tempo e fora de tempo, quer dizer, quando tiver oportunidade e quando não tiver também. É em todo tempo querer levar a mensagem de Deus para as pessoas. O que significa ir no espírito de Elias? A expressão ir no espírito de Elias não significa que era uma reencarnação, como os espíritas entendem errado. Isso é uma falácia e algo antibíblico. Quando uma pessoa crê em reencarnação, ela está crendo em algo antibíblico, é fora da Bíblia Sagrada. Isso aí não tem base bíblica. A Bíblia diz que convém ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Nós vamos ver que lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem com Jesus e Moisés aparece como era no passado e Elias também. Então eles não estão reencarnando. Eles morrem e voltam com a mesma forma, só que agora em espírito. Então entenda isso. Você não pode acreditar numa coisa antibíblica, senão você não é um cristão. Se você não acredita na verdade das Escrituras, aquilo que a Escritura está dizendo, então não existe base para você crer em reencarnação. Ir no espírito de Elias está falando da coragem profética. O mesmo espírito, a mesma motivação que fez Elias ter um ministério, que era confrontar o pecado, levar o povo ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade, deixar os falsos deuses, se voltar para Deus, era esse mesmo espírito que estava conduzindo o João Batista. E que eles teriam o mesmo estilo de vida, um estilo de vida no deserto, usando roupas diferentes, tendo uma alimentação diferente, um estilo de vida severo, vivendo de forma simples, dedicada, afastado das conveniências urbanas, o que demonstrava sua total consagração a Deus e um foco exclusivo na sua missão. O que significa a expressão fazer voltar o coração dos pais aos filhos? A expressão significa que haveria restauração e reconciliação familiar antes da vinda de Jesus. Olha só, Jesus vem para se manifestar num ambiente de reconciliação familiar. Novamente o tema família nesses versículos.
É uma revelação do texto mesmo, porque geralmente quando a gente lê esse texto, por muito tempo eu li e eu não enxerguei isso. Mas agora, para essa mentoria, lendo, eu vi esses temas que estavam ali. E isso é o maravilhoso da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Elas se renovam a cada dia e de tempo em tempo Deus te abre os olhos do entendimento e você começa a ter revelações do mesmo texto. Você começa a ter capacidade de ter aprofundamento naquilo que parecia tão simples, agora é profundo. O restabelecimento da ordem divina e uma preparação espiritual, geracional, uma conexão geracional. No PDF você vai ver, unir o coração dos pais e dos filhos, está falando de propósito. Nosso Deus é geracional. Deus está dizendo assim, eu vou alinhar o coração dos pais para eles ensinar os filhos, para que seja geracional a minha obra. Deus não tem prazer em começar algo novo com gente nova, ele gosta de gerações. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de José. Deus marca um pai para que ele vá marcar todas as outras gerações. Ele seja o começo de uma nova história para toda a linhagem. A tua história hoje, a tua conversão, tem a ver com uma transformação geracional. Teus filhos vão ser diferentes, teus netos vão marcar essa terra, vão servir ao Senhor. Deus chamou você. Se você é o primeiro, você é um Abraão. Se você, assim como eu, não é o primeiro da família, nós somos a geração de Isaac. Se você já tem um avô que era crente, você é a geração de Jacó. Mas você está seguindo uma graça de Deus geracional. O propósito de Deus não é só para mim. Tudo que eu faço respinga na minha filha. Por isso que eu tenho que ter a direção de Deus em tudo que eu faço. Porque as decisões minha e da Gabriele vão marcar a minha filha, seja para o bem ou seja para o mal. Deus é um Deus geracional. O que significa um povo preparado, para nós encerrar? Um povo preparado é o povo que, separei 3 coisas aqui, aguarda a chegada de Jesus com expectativa. A mensagem de João era: logo chegará alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou só uma voz no deserto. Tá vindo aí alguém que é mais importante que eu. Gerou uma expectativa naqueles discípulos. Tanto que vários discípulos de João Batista agora vão seguir Jesus quando Jesus aparece. Eles estavam com João Batista. João e Tiago eram discípulos de João Batista e agora vão seguir Jesus Cristo, porque eles ouviram a mensagem e entenderam a mensagem. Era para preparar-se para a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, eles seguem Jesus. Então, eles estavam aguardando com expectativa esse Messias. Um povo preparado é aquele que reconhece seus pecados e se arrepende dos seus pecados, de estar distante de Deus. Então, é um povo que se arrepende dos seus erros. Um povo que se responsabiliza pela sua família. Pode ser que você não seja um grande pregador, um Billy Graham para ganhar o mundo inteiro, mas faça como Noé. Construa uma arca e salve sua família. Foque na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos. Foque naqueles que estão no seu trabalho. Foque naquilo que Deus te deu hoje para fazer. Quem é o teu próximo? É aquele que está próximo de você, está ao seu lado. Marque a vida dessas pessoas. Assim, você vai ser um povo preparado para a segunda vinda de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa aula. Que os teus filhos venham crescer em entendimento, em sabedoria, compreender cada parte desse texto, cada revelação da tua palavra, em nome de Jesus, que eles sejam tocados e possam prosperar, Senhor. Cada pessoa que está ofertando na minha vida, que está investindo no nosso ministério, que está honrando, Pai, a tua palavra e honrando a minha vida, que eles possam prosperar, que seja um final de ano surpreendente na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, segunda-feira que vem.